tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, poder entrar no seu lar, neste nosso programa Sopro de Esperança. E sempre renovar a toda manhã a necessidade e a importância de estar voltado a nossa atenção para este sopro de esperança, para este sopro de vida que há em nós, a nossa respiração. Se você coloca a sua atenção na sua respiração, eu te garanto que você não saberá o que é ansiedade, não saberá o que é depressão, não saberá o que é oscilação da tua pressão arterial, por exemplo, porque a nossa respiração, ela faz com que o nosso corpo esteja em pleno equilíbrio, tanto espiritual como físico e emocional. Por isso, não resista, mas dê o braço a torcer e comece a fazer essa bonita experiência de estar atento à sua respiração que se concentra aqui no teu peito esquerdo. E sinta esse teu peito expandindo com a tua inspiração. E depois, com a expiração, esvaziado o diafragma, você sente diminuir e se aumentar. E alimenta nessa liturgia do encher e esvaziar, alimente a sensação de alegria, de agradecimento, de saúde, de louvor a Deus. Assim, você perceberá que a sua vida se tornará leve e agradável. Reze sempre com o silêncio e com a tua atenção voltada para a tua respiração. A liturgia desse domingo é belíssima e não teríamos tempo de refleti-la na sua totalidade. Mas escolheremos algumas reflexões para assim rezar com você. A leitura primeira de hoje nos mostra o livro do Êxodo, lá no capítulo 17, de 3 ao 7, mostra justamente 3 coisas. A primeira, a resistência do povo no deserto, a saudade de quando estavam debaixo da chibata, da escravidão, das humilhações. E este povo tem saudade das panelas de carne lá do Egito, quando estavam no sofrimento. Este povo reclama porque dizem que Deus o abandonou no deserto e os levou ali para perecerem, eles e seus filhos. Essa é a ótica daqueles que não querem enfrentar o deserto como lugar não somente da provação, mas o lugar do crescimento pessoal. E o lugar em que Deus vem com toda a força ao nosso encontro, quando a Ele nos abrimos. A segunda coisa que o texto nos mostra é o papel do profeta. O profeta não briga com o povo quando estes reclamam, mas o profeta recorre a Deus. O que farei, Senhor? Este vai ser sempre o papel do profeta. Recorrer a quem o chamou, a quem o escolheu, que é Deus. E aí o texto termina, Deus ali intervindo. Deus que atentamente e apressadamente responde o profeta. E assim Deus diz o que ele deve fazer. Vai a tal lugar, ao monte que eu te indicar. E ali com a tua vara, toca a pedra. E desta pedra sairá água para saciar o povo.
E assim faz o profeta. O profeta é aquele que está atento aos recados do céu, e não só atento, mas também fazer aquilo que Deus diz. E quando isso acontece, a ação divina se torna planificada e realizada. Eis o nosso papel, eis a nossa atenção, que deve estar sempre voltada ao céu e dando-se conta dos recados que nos transmite Deus. O Evangelho que hoje nós meditamos, grandioso em texto e em significado, é o texto famoso da Samaritana. O texto que nós vamos ler é o mais curto, mais breve, que está lá no capítulo 4 de João 4, versículo de 5 ao 15, versículo 19b ao 26, 39 e depois 40 ao 42, que diz: Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Chegou uma mulher de Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: Dai-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe: Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que deu de beber, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: Todo aquele que bebe dessa água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhes darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhes der, se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorarás o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, mas a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando contigo.
Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmo ouvimos a sabedoria que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como disse, é um texto longo, belíssimo, pleno, próprio do Evangelho de João. E aqui nós podemos fazer uma retrospectiva desse tempo bonito que a Igreja nos convida a viver. O tempo da Quaresma. Hoje é o 3º domingo da Quaresma. No primeiro domingo, nós fomos para o cenário chamado deserto. E ali, com Jesus, nós experimentávamos as suas tentações. No segundo domingo, Jesus nos leva para o Monte Tabor. E ali ele antecipa o que vai acontecer com ele, a sua ressurreição. Ele antecipa, manifestando ali a sua transfiguração. Diante da testemunha Moisés e Elias. Hoje, 3º domingo, portanto, Jesus nos leva para o caminho. Faz uma parada. E hoje, o teor do Evangelho e da espiritualidade de Jesus é fazer com que saiamos desta realidade material, física, e desçamos ao poço. Desçamos às águas mais profundas e deixemos então ser emergido pelo Espírito Santo de Deus. E aí, nós podemos olhar o texto na sua totalidade a partir desses 3 temas. O tema que fala o próprio Jesus logo no início, o dom da água viva. Jesus que se apresenta como a água por excelência, água esta que sendo bebida nunca mais teremos sede. E Jesus, no diálogo com a samaritana, ele faz com que esta saia da materialidade da água e desça para a essência da água. A essência da água chama-se Espírito, a plena comunhão entre nós e Deus. E é esse o teor de todo o Evangelho, fazer sairmos desta realidade física, visível, para irmos ao encontro daquilo que é invisível aos olhos, mas que ali está a essência, a totalidade do nosso ser. O segundo tema que o Evangelho nos chama a meditar e refletir é o tema da adoração autêntica do Pai. Sim, ao descer o poço, nós então encontramos e somos convidados a deixar-se imbuído por esta identidade, por esta adoração que somos chamados a fazer. E adorar não mais os deuses pagãos, e nem mesmo o Deus que se apresenta em Israel, ao povo de Israel. Mas Deus agora se apresentará em espírito e vida. Esta vai ser a nova modalidade de adoração. Não mais aos deuses pagãos ou ao Deus de Israel, o Deus visível aos olhos. Mas agora somos chamados a fazer um passo bem mais profundo. E agora adorar o Deus que se apresenta em espírito e verdade. É o que eu falo todos os dias nas minhas meditações com você. E insisto nisto, de rezarmos por meio do silêncio. As palavras nem sempre nos levam à essência. Esta mulher falava muitas coisas sobre a sua fé, sobre o seu paganismo, sobre as leis que impediam de um homem conversar com uma mulher estrangeira. E Jesus diz: deixe esse mundo e desça para esta água que te ofereço. Se soubesses quem fala contigo, eras tu que pediria águas a mim, e não eu a ti.
Sim, Jesus quer que saiamos do mundo das palavras e desçamos ao mundo do silêncio. E é este mundo que nos pertence, e não esta realidade que os nossos olhos se encantam tão rápido. Caríssimos, termino com o último tema deste evangelho, que é a universalidade da oração. Quando termina justamente Jesus, o povo que conclui, quando diz: já não cremos por causa das tuas palavras, das palavras de Jesus e da mulher, pois nós mesmo ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Sim, depois da fé professada pela samaritana e das palavras ali declamadas por Jesus, somos agora convidados a viver plenamente esta universalidade da nossa oração. E a oração agora une os diferentes. Jesus quebra tabu. Não era permitido um judeu se relacionar com uma samaritana. A lei não permitia. Jesus quebra todos esses tabus, todos esses vícios humanos. E agora faz Jesus que os povos se unam, que as diversas línguas se tornem uma língua, a linguagem do amor, a universalidade do amor de Deus. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, nós podemos ver que o objetivo deste evangelho e o seu ensinamento é nos questionar: quem sou eu? Esta mulher samaritana dizia de onde veio e o que podia fazer, o que não podia fazer. Quem sou eu? E Jesus diz: chama esta mulher mais a fundo. Então, não é só isto. Quem está à tua frente é poderoso, é Deus. Depois, o Evangelho nos leva a fazer o caminho, ou seja, o caminho tem de ser percorrido. E o caminho que apresenta Jesus é o caminho da fé, da universalidade da oração. E, finalmente, Jesus quer e nos faz isto, que é onde nós queremos chegar. E a resposta é clara: devemos chegar a Cristo. E só chegaremos a Cristo por meio da fé, quando nós acreditamos. E a samaritana acreditou: dai-me vós mesmo de beber. Dai-me desta água, que não precisarei mais, ao bebê-la, voltar aqui. É isso que Paulo nos fala na carta aos Romanos, quando nos diz a intensificar a nossa fé e as nossas forças no amor divino. É o amor que nos restaura. Dificilmente daremos a vida por um pecador, por uma pessoa ruim. Talvez daríamos por alguém que nós estimamos. Jesus deu a vida por nós quando ainda éramos pecadores. Falando do nosso estigma do pecado dos nossos primeiros pais. Paulo diz: Jesus deu a vida por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, a lógica de Deus é muito diferente da nossa lógica. Por isso, o que apresenta Jesus é um amor incondicional. E é neste amor que nós queremos beber, é neste amor que nós queremos rezar neste terceiro domingo da Quaresma. Te convido a viver e fazer uma profunda lexio divina deste evangelho belíssimo e assim crescer na nossa fé, na tua fé. Não esqueça de se inscrever no canal do Padre Gildenor, deixar sempre o seu like ao ouvir a minha mensagem, o meu evangelho, a reflexão do evangelho. Clique lá no dedinho positivo, não esqueça, isso é importante. E peça a outras pessoas, mande para outras pessoas esta nossa reflexão, se você gosta, claro. E assim vamos estar fazendo com que o Evangelho chegue mais longe, com que o Evangelho faça o seu papel, que é evangelizar. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.
sempre comigo. Tu estás